Olá, seja bem-vindo aos Ossos do Coiote. Aqui falaremos sobre histórias de terror. Prepare a sua alma, o seu horror terá início agora. Meu nome é Daniel Harper, jornalista investigativo de 34 anos, especializado em desenterrar histórias que o mundo prefere esquecer. Em 12 de outubro de 2020, uma carta anônima chegou ao meu apartamento em Londres, o envelope amarelado e sem selo, como se tivesse sido entregue à mão. As palavras dentro eram curtas, rabiscadas com uma caligrafia trêmula. Blackthorn Manor, Whitby. O diário está no sótão. Eles ainda nos seguem. Sem remetente, sem explicação, apenas um endereço em uma cidade costeira da Inglaterra conhecida por suas lendas góticas e nevoeiros eternos. Eu poderia ter ignorado, mas algo naquelas palavras me fisgou. Um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis me observassem. Como jornalista, vivo de mistérios, mas esse parecia pessoal, como se a carta soubesse de minhas noites insones, perseguido por sombras de histórias passadas. Decidi ir, sem imaginar que estava abrindo uma porta para um abismo gelado. Cheguei a Whitby ao entardecer, o céu cinzento e carregado, o mar batendo contra os penhascos como um sussurro ameaçador. Blackthorn Manor ficava isolada no topo de uma colina, uma mansão vitoriana em ruínas, com torres tortas e janelas quebradas que pareciam olhos vazios. Os moradores locais evitavam o lugar. Uma velha na taverna murmurou sobre sombras que não pertencem ao mundo dos vivos, mas riu quando perguntei mais. A casa estava trancada com correntes enferrujadas, mas forcei a entrada pela porta dos fundos, a madeira rangendo como ossos quebrando. O ar lá dentro era sufocante, cheirando a mofo, poeira e algo mais, um salgado podre como água do mar estagnada. Meu coração acelerou enquanto subia as escadas em espiral, cada degrau gemendo sobre meus pés, ecoando no silêncio opressivo. A lanterna no meu celular tremia em minha mão, lançando sombras dançantes nas paredes descascadas, onde papéis de parede rasgados revelavam marcas estranhas, como arranhões de unhas. O sótão era o pior, um espaço apertado, com vigas cobertas de teias de aranha, e caixas empilhadas como túmulos esquecidos. O vento uivava pelas frestas, carregando um chiado baixo, quase vocal, que me fez pausar. Vasculhei, o coração na garganta, até encontrar uma caixa de metal enferrujada, escondida atrás de uma pilha de livros mofados. O cadeado estava quebrado, como se alguém ou algo tivesse forçado a entrada antes. Dentro, um diário de couro rachado, as páginas amareladas e frágeis, cheirando a umidade e sal. Junto dele, uma fotografia em preto e branco, granulada, mostrando uma paisagem gelada, com uma forma esguia no fundo, olhos brilhantes que pareciam perfurar o papel. Meu estômago revirou. Aqueles olhos pareciam vivos, seguindo meus movimentos. Sentei no chão empoeirado, a lanterna iluminando as primeiras palavras. 5 de outubro de 1917. O Aurora Branca zarpou de Plymouth. Comecei a ler, a voz ecoando no vazio. Mas quanto mais lia, mais o frio se infiltrava em meus ossos. Um frio que não vinha do outono inglês. A casa parecia viva, respirando ao meu redor. E um arranhão sutil veio da janela embaçada, como unhas testando o vidro. Ignorei, mergulhando na história, sem saber que o terror do passado estava se entrelaçando com o presente. Em 5 de outubro, o Aurora Branca zarpou de Plymouth, Inglaterra, sob um céu carregado de nuvens escuras, como se o destino lançasse um véu sombrio sobre a expedição. O porto estava envolto em uma névoa densa, que se agarrava aos mastros como dedos espectrais, e o ar carregava um presságio de tempestade, com gaivotas gritando como almas perdidas. Com casco de carvalho reforçado com ferro, o navio carregava 35 homens e 55 huskies, guiados por William Holt, um navegador de 42 anos, cuja determinação silenciosa era como uma chama em meio à tempestade, mas cujos olhos carregavam uma sombra de dúvida que ele nunca admitia.
A missão, audaciosa e incerta, buscava atravessar a Antártida a pé, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, onde o Estrela Polar aguardava com suprimentos frescos. Mas, já no cais, os homens trocavam olhares nervosos, sentindo um peso invisível no ar, como se o oceano sussurrasse avisos que ninguém ousava ouvir. Durante 2 meses, a embarcação enfrentou o Atlântico Sul, cortando ondas que lançavam espuma gelada sobre o convés, enquanto ventos uivantes testavam as velas, rasgando o tecido com fúria que parecia pessoal. Edward Shaw, mestre do leme, mantinha a bússola firme, traçando rumos com precisão. Mas à noite, quando o navio balançava como um berço quebrado, ele jurava ouvir murmúrios abaixo das ondas, vozes distantes que chamavam nomes esquecidos. Albert Reed, oficial de navegação, ajustava mapas sobre a luz oscilante de lampiões na cabine, sua caneta tremendo, não só pelo movimento do mar, mas por uma inquietação crescente, como se os mapas escondessem rotas para abismos inomináveis. No porão, Thomas Lane, engenheiro de mãos calejadas, inspecionava as caldeiras a vapor, o calor abafado contrastando com o frio que penetrava pelas frestas, e em momentos de silêncio, ele parava, ouvindo um raspado sutil contra o casco, atribuindo ao mar, mas sentindo um arrepio que subia pela espinha. No refeitório, o aroma quente de ensopado de carne seca preparado por Henry Cole reuniu os homens em torno de uma mesa gasta, onde lanternas a óleo criavam um refúgio contra a escuridão. Mas mesmo ali, as sombras dançavam nas paredes, esticando-se como garras prestes a agarrar. Ali, compartilhavam histórias para dissipar a monotonia, mas cada conto carregava uma borda de inquietação, como se o oceano estivesse escutando. Charles Hunt, caçador das terras altas escocesas, narrava embates com cervos em nevascas, sua voz rouca vibrando com vivacidade. Mas seus olhos desviavam para as escotilhas, como se esperasse ver algo além das ondas. James Carter, com sotaque de Yorkshire, contava lendas de fantasmas marinhos, criaturas que arrastavam navios para as profundezas, e os homens riam nervosamente, mas o riso morria rápido, deixando um silêncio pesado. Arthur Cole, fotógrafo de olhar aguçado, exibia negativos de nuvens que pareciam formar rostos distorcidos que faziam os homens virarem o olhar, sentindo um formigamento na pele. Frederick Ward, responsável pelos Huskies, descrevia os cães como guerreiros leais, destacando Brutus, um macho cinzento de olhos penetrantes que liderava a matilha com uivos que ecoavam como chamados antigos. Mas à noite, os uivos pareciam respostas a algo invisível, fazendo os homens se remexerem em suas redes. Entre caixas de suprimentos, encontraram Percy Frost, um jovem clandestino de 19 anos, magro e de olhos inquietos, que rapidamente conquistou o grupo, carregando engradados e aprendendo a manejar cordas com destreza. Mas seus sonhos eram assombrados por visões de gelo infinito, acordando suado no escuro, sussurrando sobre sombras que o seguiam desde Plymouth. Em meados de novembro, uma tempestade castigou o navio. Ondas de 10 metros erguiam o casco como gigantes enfurecidos, e rajadas rasgavam as velas como papel, o barulho ensurdecedor misturando-se a gemidos que pareciam vir de dentro do mar. Walter Vane, carpinteiro de mãos firmes, pregava tábuas no corrimão, enquanto George Stone e Alfred Baxter escalavam o mastro, o frio queimando suas mãos expostas. E no topo, eles juravam ver formas vagas na espuma, formas que desapareciam quando piscavam. Martin Page, artista de traços delicados, esboçava as ondas em um caderno encharcado, mas parou ao ouvir um murmúrio grave sob o mar, como algo roçando o casco, um som que vibrava nos ossos, fazendo-o largar o lápis com as mãos trêmulas. Oliver Gray, meteorologista de sobrancelhas franzidas, atribuiu o som à espuma contra blocos de gelo. Mas os homens trocaram olhares desconfiados, apertando os cabos das facas, sentindo uma presença que se aproximava, invisível e paciente. William, firme no convés, ordenou vigílias armadas, com rifles ao alcance, enquanto os Huskies, no porão, uivavam, seus olhos amarelos fixos nas escotilhas, como se vissem além do horizonte. E Brutus, o líder, rosnava para o vazio, os pelos eriçados como se enfrentasse um inimigo ancestral. O navio balançava violentamente, e em meio ao caos, Percy jurou ver uma mão pálida emergir de uma onda, estendendo-se para o convés antes de sumir. Mas ninguém acreditou,
atribuindo ao cansaço, embora o medo se instalasse como um veneno lento. Em 3 de dezembro, o Aurora Branca entrou no Mar de Weddell, onde icebergs flutuavam como montanhas brancas, suas bases azuladas brilhando sob um sol pálido, que mal aquecia, e o ar carregava um silêncio mortal, quebrado apenas pelo rangido do gelo, um som que ecoava como respirações pausadas. A temperatura despencou para menos 20 graus Celsius, forçando os homens a vestir casacos de pele de foca, o ar gelado cortando como lâminas invisíveis, penetrando a carne e os pensamentos, fazendo com que visões periféricas, sombras fugidias no gelo, parecessem reais. Leonard Hart, geólogo de olhar curioso, anotava a composição dos icebergs em um caderno manchado de umidade, mas suas notas tremiam, pois o gelo parecia vivo, movendo-se sutilmente quando não olhava. Rupert Blake, biólogo de voz pausada, observava a ausência de algas e plâncton, um vazio que o intrigava, como se a vida tivesse fugido dali, deixando um deserto gelado onde algo mais antigo reinava. Arthur capturava imagens, mas suas fotos noturnas saíam borradas, como se uma presença interferisse na lente, formas vagas que ele via apenas no negativo, fazendo seu coração disparar no escuro da cabine. O navio avançava com cautela, desviando de placas de gelo que se moviam como mandíbulas prontas a fechar, e à noite os homens ouviam rachaduras distantes, como passos pesados aproximando-se, mas o horizonte vazio os deixava questionando sua sanidade. Em 10 de dezembro, o gelo venceu. Uma corrente empurrou placas de 1 metro de espessura contra o casco, prendendo o Aurora Branca em uma banquisa, o som de raspajar um lamento grave que vibrava pelo navio inteiro, como unhas arranhando uma tumba. O navio tremeu, inclinando-se a este bordo, e os homens sentiram o pânico subir, o isolamento completo agora, envoltos em um branco infinito que engolia sons e esperanças. Walter inspecionou o porão, confirmando que o casco resistia. Mas a pressão aumentava, com vigas internas estalando como ossos quebrados. E no escuro úmido, ele jurou ver olhos brilhantes piscando nas sombras, desaparecendo quando se aproximava. William organizou equipes para serrar o gelo com varas e machados, enquanto Thomas forçava as máquinas a vapor, o vapor escapando em nuvens brancas, que pareciam fantasmas fugidios. Mas o esforço era fútil, o gelo fechando-se como uma armadilha viva. Em 15 de dezembro, uma nevasca forçou a suspensão dos esforços, e o navio, uma ilha de madeira no gelo, rangeu, com um som ecoando como disparos abafados, e os homens, amontoados em cabines, ouviam sussurros no vento, palavras ininteligíveis que gelavam o sangue. Os huskies, essenciais para a travessia, tornaram-se inquietos. Frederick notava que Brutus, antes barulhento, ficava silencioso à noite, os pelos eriçados, os olhos fixos na escuridão como se visse formas que os humanos não podiam. Rex e Titan agrupavam-se, recusando comida, seus gemidos enchendo o ar, um coro baixo que parecia ecoar medos ancestrais, fazendo Frederick dormir com o ouvido aberto, sentindo uma presença rondando o canil. Na madrugada de 15 de dezembro, Shadow, um husky preto, desapareceu, sua corrente partida, as pegadas sumindo a 50 metros sem sinais de luta. Mas o gelo ao redor mostrava arranhões sutis, como se algo o tivesse arrastado sem esforço. Nos dias seguintes, Rex, Titan e Luna sumiram, com correntes quebradas e arranhões estranhos no gelo, como unhas arrastando. E o cheiro fétido que pairava no local, uma mistura de podridão e salmoura, fazia os homens engasgarem, questionando se o gelo escondia túneis ou criaturas. Os 51 cães restantes tornaram-se ariscos, amontoando-se na tenda de Frederick, que dormia com um arpão, ouvindo seus rosnados baixos, dirigidos ao nada, mas sentindo que o nada respondia com silêncio ameaçador. Em 24 de dezembro, Frederick encontrou Brutus despedaçado a 100 metros do acampamento. O corpo estava rasgado, costelas expostas, órgãos espalhados, mas com pouco sangue, como sugado, e as marcas eram precisas, como cortes de cirurgião enlouquecido, deixando Frederick de joelhos, o estômago revirando no frio. Rupert examinou os restos,
perplexo com cortes precisos e marcas que não lembravam predadores conhecidos. E sob a pele encontrou veias escuras que pulsavam fracamente, como se a vida ainda se agarrasse. William reuniu os homens no conversa, a voz firme e escondendo a tensão. O gelo tem seus perigos, mas não nos renderemos. Mas seus olhos traíam o medo, e os homens, apertando rifles, sentiam o ar mais pesado, como se olhos invisíveis os avaliassem. Ele organizou vigílias de 4 homens, armados com rifles Lee Enfield MK3, espingardas de cano duplo, revólveres Webley MK6, machados e arpões. Lampiões a querosene, fixados em estacas, iluminavam o perímetro, mas a escuridão de 18 horas com apenas 4 a 6 horas de luz crepuscular fazia sombras parecerem vivas, esticando-se e recuando como respirações. O frio de menos 25 graus Celsius e a privação de luz causavam insônia, e Stanley Grant murmurava sobre vultos na penumbra, formas esguias que desapareciam quando virava a cabeça, infectando os outros com paranoia, olhares nervosos para o horizonte vazio. Na noite de 26 de dezembro, o terror emergiu com violência brutal. Um ataque que revelou a verdadeira natureza das criaturas que espreitavam a aurora branca. Mas o build-up foi agonizante. Horas antes, o vento carregava chiados distantes, como risadas abafadas, e os huskies rosnaram em uníssono, os pelos eriçados, como se o ar estivesse carregado de ameaça. Durante a vigília, Harold Finch, posicionado em uma plataforma elevada construída por Walter, ouviu um arrastar lento, como pés descalços na neve, mas com um peso rítmico que fazia o gelo vibrar, subindo pelas pernas como um aviso. Ele ergueu o lampião, a chama dançando contra o vidro embaçado, e apontou seu rifle Lee Enfield, gritando: "Quem está aí?" O som ecoou, engolido pela escuridão, mas o silêncio que seguiu era pior, carregado de expectativa, o coração de Harold martelando como um tambor. Alfred Baxter, George Spohn e Percy Frost, patrulhando com espingarda e revólver, correram para o ponto, seus passos afundando na neve fofa, o ar gelado queimando os pulmões, e no caminho sentiram um cheiro fétido se aproximando, como uma onda invisível. Os huskies, amarrados em estacas próximas, rosnaram em uníssono, os pelos eriçados, os olhos amarelos brilhando como faróis, e Brutus puxava a corrente com fúria, como se soubesse o que viria. Antes que Harold pudesse disparar, 4 criaturas surgiram do véu negro além da luz, suas formas altas e esguias, com mais de 2,5 metros, movendo-se com uma agilidade que desafiava a lógica, deslizando pelo gelo sem som, como fantasmas famintos. Seus corpos, cobertos por pelagem grisalha que se confundia com o gelo, pareciam absorver a luz dos lampiões, tornando-as quase espectrais, e o ar ao redor delas distorcia, como se a realidade se dobrasse. Os braços, longos e desproporcionais, terminavam em garras curvas, cujas pontas serrilhadas arranhavam o gelo com um som agudo, como unhas em metal, enviando arrepios que paralisavam. Suas bocas, largas demais para qualquer criatura natural, exibiam fileiras de dentes pontiagudos, brilhando como lâminas sobre a luz fraca, e um fio de saliva escura pingava, congelando no ar. Os olhos, grandes e brilhantes como brasas, refletiam o fulgor dos lampiões, criando um efeito hipnótico que paralisava, puxando a mente para um abismo de terror primordial. Elas se moviam em silêncio, quase deslizando, sem deixar pegadas claras, como se o gelo as acolhesse. E o cheiro fétido que exalavam, uma mistura de carne podre e salmoura, invadiu o ar, fazendo os homens engasgarem, o estômago revirando como se o odor carregasse veneno. Harold disparou primeiro, o estrondo do rifle cortando o silêncio, o projétil mirando o peito da criatura mais próxima. Mas o impacto fez a criatura recuar apenas um passo, um chiado grave escapando de sua garganta, um som que ecoava como uma maldição antiga. E ela não caiu, apenas virou a cabeça lentamente, como se analisasse a ameaça com inteligência maligna. Antes que ele pudesse recarregar, ela saltou cobrindo 5 metros em um único movimento fluido, suas garras rasgando o casaco de pele de foca e perfurando seu peito com precisão cruel, o sangue quente espirrando no frio, congelando instantaneamente.
Harold gritou, um som curto e gutural que cortava a alma antes de ser arrastado da plataforma, seu lampião caindo e se estilhaçando, a chama apagando-se na neve com um sibilo, deixando uma escuridão mais profunda. Alfred apontou sua espingarda de cano duplo, o chumbo atingindo o flanco de ora criatura, que cambaleou, emitindo um silvo agudo, como vapor escapando de uma caldeira. O sangue escuro jorrou, manchando o gelo com uma substância viscosa que fumegava, mas ela se recuperou, movendo-se para o lado com uma velocidade desumana, os olhos fixos em Alfred como se o marcassem para o fim. George, brandindo um machado, correu em direção a uma terceira criatura, mirando seu pescoço exposto, o coração acelerado, suor gelado escorrendo apesar do frio. Mas a criatura desviou com um movimento fluido, quase dançante, e suas garras cortaram o braço dele em um arco preciso, o sangue espirrando em jatos quentes que congelaram ao tocar o gelo, e George caiu, gemendo, o dor lancinante misturando-se ao terror enquanto via a criatura se aproximar, a boca abrindo em um sorriso grotesco. A criatura se voltava para Percy, que tremia ao apontar seu Webley, os dedos entorpecidos pelo frio e pelo medo. O jovem disparou, o tiro acertando o ombro de uma quarta criatura, que recuou como um chiado que parecia uma risada distorcida, ecoando no gelo como uma zombaria. Mas a criatura ferida não fugiu. Em vez disso, avançou, suas garras rasgando o ar com um assovio, forçando Percy a recuar contra um trenó virado, o pânico nublando sua visão. Antes que pudesse disparar novamente, outra criatura, movendo-se em silêncio por trás como uma sombra viva, saltou sobre ele, suas garras cravando-se em suas costas com um som úmido, o impacto jogando-o ao chão, onde ficou imóvel, o revólver caindo na neve, seu último suspiro, um gorgolejo abafado. Os huskies, enlouquecidos, puxavam suas correntes, alguns se soltando e atacando as pernas das criaturas, suas presas rasgando a pelagem grisalha com fúria, mas as criaturas respondiam com golpes rápidos, esmagando crânios caninos com facilidade aterrorizante. Uma criatura, distraída por um husky chamado Luna, virou-se, permitindo que James Carter, correndo do navio com uma espingarda, disparasse no torso. O impacto fazendo a criatura cambalear, mas não cair, seu chiado de dor misturando-se a um som que parecia fome. Recuando para a escuridão com as outras, levando o corpo de Harold como um troféu. O ataque, em menos de um minuto, transformou o acampamento em um caos de gritos, disparos e uivos, o gelo manchado de sangue que fumegava no frio, e William, saindo do navio com um revólver, gritou ordens, mas sua voz tremia, o terror se instalando como uma doença. Frederick tentava acalmar os huskies, mas os cães olhavam para a escuridão com olhos agarrelhados, como se soubessem que o pior ainda viria. Arthur, com a câmera tremendo, hesitou em registrar a cena, mas quando revelou o negativo mais tarde, viu formas extras, sombras que não estavam lá, fazendo-o esconder a foto com mãos trêmulas. Clarence Wood e Felix Hart, médicos, trataram o braço de George com cortes profundos como de lâminas cirúrgicas, a carne exposta pulsando, e enquanto costuravam, um chiado distante ecoou, fazendo-os pausar, o medo de que as criaturas retornassem pairando como uma nuvem. Ao amanhecer, uma luz cinzenta e fraca, Charles e Alfred rastrearam o local, encontrando o lampião quebrado de Harold e arranhões no gelo, longos e irregulares, que pareciam formar padrões, símbolos que doíam olhar, como uma linguagem proibida. Rupert, examinando as marcas, franziu o senho. Isso não é de nenhum animal conhecido. E sua voz baixou para um sussurro, pois o gelo ao redor parecia responder com rachaduras sutis. Leonard confirmou que o gelo não mostrava fraturas, e um cheiro fétido pairava no ar, impregnando as roupas, um lembrete constante da presença que o cercava. Os homens, agora com olhares assombrados, sentiam o isolamento como uma prisão, o gelo estendendo-se infinitamente, e à noite, sonhos de garras e olhos brilhantes os acordavam gritando. Em 28 de dezembro, os 34 homens contra-atacaram, mas o dia foi marcado por uma tensão palpável, com os huskies rosnando para o horizonte vazio, e Frederick liberou 5 deles, cujos rosnados alertaram para uma criatura solitária se aproximando devagar, como se testasse as defesas. Arthur ajustou um lampião para ofuscar a escuridão, a luz tremendo como seus nervos, e James e Robert Vane, em trincheiras cavadas no gelo, abriram fogo com rifles, acertando torso e cabeça, o som dos tiros ecoando como desafios. Mas a criatura chiou, um som que vibrava nos dentes.
Rex e Titan morderam suas pernas, permitindo que os tiros fossem letais, o corpo caindo com um baque que fez o gelo tremer. O corpo, levado ao porão, foi dessecado por Rupert, que notou pele metálica, garras serrilhadas, dentes de tubarão e órgãos compactos, sugerindo adaptação ao frio extremo. Mas, sob a carne, veias escuras ramificavam como raízes antigas, e, ao cortar, um fluido escuro escorreu, fumegando e corroendo a mesa. Rupert recuou, questionando se era vida ou algo pior. Ele especulou sobre uma espécie isolada, mas sem registros fósseis, e, enquanto falava, um chiado distante respondeu, como se as criaturas ouvissem. Na noite de 30 de dezembro, as criaturas, enfurecidas pela perda, lançaram um ataque ainda mais devastador. Sob uma nevasca que reduzia a visibilidade a poucos metros, o vento uivando como lamentos, e antes do ataque, os homens ouviram chiados se aproximando, circundando o acampamento como um cerco invisível. 6 delas surgiram como espectros, movendo-se com coordenação tática, seus olhos brilhando como faróis na escuridão, cortando a neve como lâminas. 2 romperam a cerca de trenós, suas garras cortando correntes de ferro como linho, alcançando o canil improvisado com velocidade sobrenatural. Em segundos, massacraram 8 huskies, Rex, Titan, Luna e outros, seus corpos rasgados com precisão cruel, as entranhas espalhadas em padrões grotescos que pareciam intencionais, como mensagens, o gelo manchado de vermelho e branco, e os uivos dos cães sobreviventes misturavam-se aos gritos humanos, criando um coro de desespero que ecoava na escuridão infinita. George Stone, tentando proteger a tenda principal, ergueu seu machado, mas uma criatura, movendo-se com a velocidade de um lobo faminto, cravou suas garras em seu peito, levantando-o como uma presa insignificante antes de jogá-lo contra o gelo, suas costelas expostas em um ângulo antinatural, o sangue borbulhando em sua boca enquanto via a criatura se aproximar para o golpe final. Martin Page, correndo para o navio com um caderno nas mãos, tropeçou na neve fofa e uma garra rasgou sua garganta em um golpe preciso, seu corpo caindo como uma marionete cortada, o sangue espirrando em arcos que congelavam no ar. Edgar Niles, tentando reacender um lampião tombado, foi arrastado por uma criatura que emergiu da neve como um demônio, suas garras cortando seu abdômen, deixando-o como uma casca vazia, os olhos abertos em um grito silencioso e o cheiro de entranhas expostas misturando-se ao fétido das criaturas. James Carter, posicionado em uma barricada, disparou sua espingarda, o chumbo atingindo o braço de uma criatura, que recuou com um silvo que misturava dor e fúria, ecoando como uma promessa de vingança. Charles Hunt, ao lado, acertou um tiro de rifle no flanco de outra, o impacto fazendo-a cambalear, mas não cair, seus olhos fixos neles com um ódio inteligente. William, saindo do navio com um revólver, gritou ordens tentando organizar os homens, mas o caos dominava, disparos ecoando inutilmente na nevasca. Albert Reed, segurando um arpão, tentou atingir uma criatura que se movia entre as sombras, mas ela desviou, suas garras cortando seu ombro, forçando-o a recuar com dor lancinante, o sangue quente contrastando com o frio. Os huskies soltos, liderados por um cão chamado Shadow, atacaram as pernas das criaturas, suas presas rasgando a pelagem, mas 2 cães foram mortos, suas cabeças esmagadas por golpes rápidos que ecoavam como marteladas. As criaturas, feridas por tiros e mordidas, recuaram, resgatando o corpo de uma companheira morta, arrastando-a para a escuridão com chiados que ecoavam como lamentos ancestrais, deixando o acampamento em ruínas, o ar pesado com o cheiro de morte. O ataque, em menos de 5 minutos, deixou 4 homens, George, Percy, Martin e Edgar, e 8 huskies mortos, o gelo transformado em um tapete vermelho e branco, e os sobreviventes, ofegantes, olhavam uns para os outros com olhos assombrados, questionando se o próximo ataque viria em minutos ou horas. William, com 30 homens e 43 huskies restantes, reuniu os sobreviventes no refeitório, onde a luz dos lampiões tremia como seus nervos,
as sombras nas paredes parecendo formas esguias. Eles são espertos, mas nós somos mais, declarou, batendo o punho na mesa. Mas sua voz falhou ligeiramente, e os homens sentiram o medo se enraizar, sabendo que as criaturas pareciam aprender com cada encontro. O plano, traçado com precisão, usava a inteligência das criaturas contra elas. Mas enquanto discutiam, um chiado distante infiltrou o vento, como se aprovassem o desafio. Em 31 de dezembro, sob uma nevasca leve que mascarava sons, montaram 3 iscas de roupas recheadas com neve, impregnadas com sangue de foca, carne de pinguim e suor, posicionadas a 25 metros do acampamento, o cheiro forte pairando no ar como um convite mortal. Walter cavou buracos rasos com estecas de arpões camuflados com neve, enquanto Thomas preparou redes de cabos e 2 cargas de pólvora, o trabalho feito em silêncio tenso, com olhares constantes para a escuridão. Frederick posicionou 5 huskies em correntes, seus uivos atraindo as criaturas, e os cães pareciam nervosos, como se soubessem do risco. Arthur ajustou lampiões para criar sombras falsas, confundindo a visão noturna dos predadores. Mas enquanto ajustava, jurou ver uma forma vaga além da luz, desaparecendo quando piscou. Às 23 horas, 3 criaturas surgiram, seus olhos brilhando como faróis na nevasca, aproximando-se devagar, como se saboreassem o medo. A primeira caiu em um buraco, uma estaca perfurando sua perna com um chiado agudo, e James e Alfred abriram fogo com rifles, os projéteis atingindo torso e cabeça, matando-a instantaneamente, o corpo se contorcendo no gelo como uma serpente decapitada. A segunda, enredada em uma rede, debateu-se, suas garras cortando os cabos com fúria, mas Robert disparou uma espingarda, o chumbo destruindo seu peito, o sangue escuro jorrando como tinta viva. Simon Lane, em um ato desesperado, correu em direção à terceira criatura que avançava com a boca aberta, os dentes brilhando, e disparou seu Webley a queima-roupa, o projétil de calibre .455 explodindo sua cabeça, o sangue escuro jorrando como tinta, mas o recoil o desequilibrou. Mas o custo foi devastador. Alfred, tentando recarregar, foi rasgado por garras que cortaram seu peito em um flash de dor. Victor Croft, na barricada, teve o pescoço perfurado, gorgolejando enquanto caía. Simon, após seu tiro, foi atingido por um golpe lateral que o lançou contra um trenó, ossos quebrando. Leonard Price, ajudando a acender um lampião, foi arrastado para a escuridão com um grito cortado. Albert Reed, Norman Drake e Theodore Harlan, na linha de defesa, foram massacrados por uma criatura que atacou em um ângulo inesperado, suas garras cortando como lâminas, deixando corpos contorcidos no gelo. 7 huskies, incluindo líderes da matilha, foram mortos, seus corpos despedaçados, seus uivos finais ecoando como um adeus. A última criatura, ferida no flanco e na perna, escapou mancando, deixando um rastro de sangue escuro que fumegava, e os homens, ofegantes, sentiram uma mistura de triunfo e terror, sabendo que a vingança viria. Enfurecidos, os 23 sobreviventes, liderados por William, perseguiram um monstro em 2 trenós puxados por huskies, armados com rifles, espingardas, revólveres, arpões e machados, o gelo rangendo sobre os patins como um aviso. Após horas de caçada na escuridão, com o vento carregando chiados fracos, encontraram a criatura entre blocos de gelo, exaurida, seu flanco sangrando uma substância viscosa que corroía o gelo. James e Charles acertaram tiros no torso. William a disparou na cabeça, o impacto ecoando, e Thomas esmagou seu crânio com um machado, enquanto huskies mordiam suas pernas, o corpo se contorcendo até o fim, como se resistisse à morte. O silêncio que se seguiu era pesado, o cheiro fétido impregnando o ar, e os homens olhando o corpo sentiram um vazio, sabendo que mais delas espreitavam. Em 3 de janeiro de 1918, com a aurora branca à beira do colapso, as vigas rangendo como um navio assombrado, a tripulação partiu em 3 botes, Estrela do Sul, Esperança Branca e Aurora Pequena, rumo à Ilha Elefante, 800 quilômetros ao norte, o mar gelado como um cemitério flutuante. Walter reforçou os botes com tábuas. Henry e Edwin Horta selecionaram suprimentos, pemmican, biscoitos, carne de foca,
querosene e lampiões, mas o peso dos itens parecia nada comparado ao terror que carregavam. Frederick escolheu 30 huskies, sacrificando os demais com lágrimas nos olhos, os tiros ecoando solitários, e os cães sobreviventes olhavam para eles com olhos acusadores. Armas, 6 rifles, 3 espingardas, 2 revólveres, arpões, machados e facas foram divididas entre os botes, mas as mãos tremiam ao tocá-las. Remando sob menos 28 graus Celsius, enfrentaram icebergs e ondas, com lampiões mal iluminando o caminho, e à noite, chiados vinham das profundezas, como se as criaturas o seguissem debaixo d'água. Em 10 de janeiro, a criatura ferida atacou Esperança Branca, emergindo das ondas como um pesadelo, matando Clarence Wood e Roland Black, que afundaram no mar gelado com gritos abafados pela água, o bote balançando violentamente. James e Thomas a mataram com tiros e arpões, mas 3 huskies pereceram, arrastados para as profundezas, seus uivos cortados. Em 17 de janeiro, os 21 homens e 33 huskies chegaram à Ilha Elefante, uma rocha varrida por ventos de 50 km por hora, o solo rochoso e hostil, e montaram acampamento com botes virados, caçando focas para sobreviver, mas o alimento parecia sem gosto, o medo roubando o apetite. Na primeira noite, uma criatura menor, talvez uma cria, atacou, movendo-se com agilidade furtiva. Seus olhos brilhavam menos intensamente, mas suas garras eram letais. Aproximando-se devagar, testando as defesas com chiados baixos. Charles, posicionado em uma rocha elevada, disparou seu rifle, acertando o torso, enquanto William, com um machado, esmagou sua cabeça após os huskies morderem suas pernas. O corpo pequeno se contorcendo como se chorasse. 2 cães ficaram feridos, mas nenhum homem morreu, embora o ataque deixasse cicatrizes na mente, sonhos de crias multiplicando-se no gelo. William liderou o Estrela do Sul até a Geórgia do Sul, alcançando uma estação baleeira em 2 de fevereiro, após dias de remo onde o mar parecia vivo com sombras submersas. Após 4 tentativas frustradas por tempestades, um navio resgatou os 15 homens e 23 huskies em 20 de fevereiro. O resgate marcado por olhares curiosos dos baleeiros, mas os sobreviventes permaneciam silenciosos, os olhos vazios. O retorno a Londres em 22 de março, via Malvinas, foi silencioso. O navio de resgate parecendo carregado com fantasmas. E a Primeira Guerra Mundial ofuscava a expedição, considerada um fracasso. Mas os homens sabiam a verdade, carregando-a como um fardo. William entregou cartas dos 14 mortos, omitindo as criaturas, falando apenas de acidentes no gelo. Mas suas mãos tremiam ao entregá-las. E à noite, ele acordava com chiados em seus ouvidos. Seus diários, encontrados após sua morte em 1925, descreviam olhos brilhantes e um cheiro de podridão. Páginas finais rabiscadas freneticamente, como se algo o perseguisse até o fim. Robert Vane evitava janelas escuras, jurando ver formas esguias refletidas no vidro. James afogava memórias em tavernas, mas o álcool só ampliava os chiados em sua mente. Charles criava cães no interior, temendo florestas onde sombras pareciam mover-se. Frederick construiu um canil em Kent, nomeando filhotes pelos cães perdidos, mas à noite ouvia uivos que não vinham de seus animais. Arthur queimou seus negativos, exceto uma imagem de uma forma esguia que guardava em um cofre, temendo que ela saísse do papel. Rupert, ridicularizado por mencionar fauna desconhecida, tornou-se professor rural, mas desenhava garras à noite, queimando os papéis ao amanhecer. Leonard financiava expedições, mas nunca retornou ao gelo sonhando com arranhões em sua porta. Oliver sofria insônia ouvindo murmúrios no vento. Stanley foi internado em 1919, murmurando sobre olhos no escuro. Cicatrizes de garras, queimaduras de frio e paranoia marcavam os homens, vidas quebradas pelo que viram. Nos anos seguintes, o peso da Antártida moldou suas vidas. William, recluso, visitava túmulos dos mortos deixando moedas como tributo, mas sentia presenças atrás de si. Frederick, até sua morte em 1930, contava histórias dos huskies, silenciando sobre o horror, mas seus cães rosnavam para o vazio. Rupert desenhava garras que queimava, temendo que ganhassem vida. Arthur guardava sua foto em segredo, mas via os olhos brilharem no escuro.
James, falecendo em 1935, deixou uma carta confessando seus medos, rabiscada como se algo o observasse. Robert, isolado, evitava espelhos, vendo formas neles. Charles esculpia figuras esguias que destruía, temendo que se movessem. A expedição permaneceu um segredo, suas almas marcadas pelo gelo, onde enfrentaram o impossível e sobreviveram, mas nunca escaparam do que viram na escuridão. O terror persistindo como um sussurro eterno. Enquanto eu, Daniel, lia as últimas palavras do diário no sótão de Blackthorn Manor, um frio profundo se instalou. Não do outono, mas de algo primordial, como se o gelo da Antártida tivesse vazado pelas páginas. A lanterna do meu celular piscou, a bateria drenando inexplicavelmente, e o ar ficou mais pesado. O cheiro de podridão e salmoura enchendo o espaço, o mesmo descrito por Holtz. Fechei o diário com mãos trêmulas, mas as páginas pareciam resistir, como se não quisessem ser silenciadas. A fotografia ao lado, a forma esguia com olhos brilhantes, parecia mais nítida agora. Os olhos seguindo meus movimentos, e jurei ver um piscar sutil. Um arranhão veio da madeira atrás de mim, lento e deliberado, como unhas testando a estrutura. E quando virei, vi marcas frescas na viga, símbolos irregulares que doíam ao olhar, iguais aos descritos no gelo. Meu coração martelava, o suor gelado escorrendo, e tentei levantar, mas as pernas pareciam presas, o chão rangendo como gelo quebrando. A porta do sótão, que eu deixara aberta, agora estava fechada, o trinco virado, e quando puxei, não cedeu, como se algo a segurasse do outro lado. Um chiado grave veio do andar de baixo, ecoando pelas escadas, um som que vibrava nos ossos, misturando-se ao vento lá fora. Acendi a lanterna novamente, a luz fraca revelando teias de aranha tremendo, como se respirassem, e na janela embaçada, um contorno apareceu. Uma forma alta e esguia, olhos brilhantes refletindo a luz, piscando devagar. Gritei, mas o som morreu na garganta, o ar sufocante. Peguei o diário e a foto, enfiando-os na mochila, batendo na porta com fúria, mas o chiado se aproximou, subindo as escadas, um arrastar lento que fazia o chão vibrar. Finalmente, a porta cedeu com um estalo e desci correndo, os degraus gemendo como almas, o cheiro fétido me seguindo como uma nuvem. Na sala principal, as janelas tremiam com o vento, mas jurei ver garras arranhando o vidro do lado de fora, formas vagas na névoa. Saí para a chuva, o coração disparado, mas ao olhar para trás, a mansão parecia viva, luzes piscando em janelas quebradas onde não havia eletricidade. No carro, dirigindo para longe de Whitby, o diário na mochila parecia pulsar, e no retrovisor, olhos brilhantes apareciam por frações de segundo. Eles nos seguem, sempre seguirão. As palavras de Holt ecoavam em minha mente, e agora eu sabia. O terror não estava confinado ao gelo. Ele havia me encontrado, e talvez nunca me largasse. Que história horripilante! Não deixe de dar seu like, deixar seus comentários e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e fiquem todos na escuridão.